E aconteceu algo que o mercado de criptomoedas não gostou. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin e das criptomoedas que caíram nessa quinta-feira. Vou estar falando dos eventos macroeconômicos que fizeram o mercado cair. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, onde a gente tem sinais extremamente importantes. Também vou estar atualizando a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado, que também andaram caindo hoje. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam ainda mais rápido. Se você quer que eu analise alguma criptomoeda, quer que eu tire alguma dúvida sua, deixa aí nos comentários que eu irei responder em no máximo um dia, tá? Eu ainda vou responder os comentários de ontem, mas dos outros dias foram respondidos. Então, se você quer que eu analise alguma moeda, tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu irei tentar te ajudar, tá? Dentro do que for possível, né? Porque às vezes as pessoas pedem moedas que não estão com padrões gráficos no momento, tá? Mas o que puder, eu estarei ajudando. E bora lá falar do que importa, né? Que todo mundo está querendo saber, que é em relação à situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje, pessoal? Bitcoin teve um dia aí de aproximadamente 3,5% de queda, que não é uma queda assustadora para o Bitcoin, né? Jamais, o Bitcoin é muito volátil, é muito comum ele fazer movimentos tanto para cima quanto para baixo aí dentro de um único dia, muito maiores do que isso. E quando a gente vai aqui para o gráfico do Bitcoin, o que eu vejo é o seguinte, pessoal, a situação parece estar aí tranquila, apesar dos pesares. Tá? Olhando o gráfico diário aqui, eu não vejo nenhuma mudança naquela tendência que a gente tinha nos últimos dias, tá? Como eu já falei com vocês, nas últimas semanas, o Bitcoin rompeu para cima uma possível bandeira de alta, que quando a gente faz uma projeção dessa bandeira de alta, o alvo está lá na região dos 120 mil dólares. Nossa, Tainan, é muito! Mas é o alvo da bandeira de alta, é o que o gráfico está dizendo, tá? Necessariamente vai acontecer? Aí é outra história, viu, pessoal? Mas o gráfico está dizendo que tem uma alta probabilidade de o Bitcoin ir nos 120 mil dólares. É o que esse padrão gráfico está indicando aí, tá? Ah, Tainan, mas vai que dia? Que horas? Não dá para saber. Eu só acho que ele não vai nos 120 mil dólares rápido, até porque os 100 mil dólares que estão no caminho, eles tendem a ser uma barreira psicológica aí um pouco difícil de quebrar, tá? Eu acho difícil o Bitcoin chegar ali nos 100 mil dólares e romper de primeira e passar reto, porque mesmo que a gente não tenha resistências após romper o topo histórico, valores redondos acabam sendo, vamos dizer assim, algo que psicologicamente afetam as pessoas que estão no mercado, tá? Aconteceu isso com os 90 mil dólares, o Bitcoin teve dificuldade, está tendo dificuldade de se manter acima dos 90 mil dólares, porque é um valor redondo, né, que as pessoas colocam na cabeça delas e acaba tendo realização de lucro nesses pontos, tá? O que não quer dizer que a alta acabou, tá? Então, a gente segue aí dentro daquela mesma perspectiva dos últimos dias, o alvo para o Bitcoin aí, no prazo de algumas semanas ou meses, é 120 mil dólares, tá? Tainan, tem algum padrão gráfico indicando que vai cair? No gráfico diário, não. Aqui no gráfico de uma hora, pessoal, pior ainda, tá? Difícil você conseguir enxergar algum padrão nessas formações aqui de preço que a gente está tendo nas últimas horas. No mercado ele está aí desde o dia 12 de novembro em uma tendência que a gente chama de tendência indefinida, tá? Ah, Tainan, mas você falou que a tendência era de alta. Aí eu me refiro à tendência dos últimos dias, mas desde o dia 12 de novembro, né, desde anteontem, a gente está com o mercado aí com uma tendência indefinida. O Bitcoin cai, vai lá nos 85, depois ele sobe lá para os 93, depois ele volta ali para os 88, depois vai lá para os 91 e agora foi lá nos 86 hoje. Enfim, a gente vê que o mercado está bastante perdido, né? Ele está bastante indefinido, sem uma direção aqui para as próximas horas muito clara, tá? No caso do Bitcoin. No caso, pessoal, eu penso que o mercado está dando uma pausa para respirar. Ele subiu bastante nos últimos dias, né? Só que a gente tem que ver o que está por trás dessa correção de hoje, dessa semana, tá? A correção aí que a gente teve ontem, na quarta-feira, né? Aliás, antes da quarta-feira, né? A gente teve na madrugada ali, antes do dia começar, ela aconteceu principalmente porque a gente teve alguns eventos macroeconômicos, divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos ontem, e os investidores, sabendo que haveria divulgação de eventos de dados muito importantes, o que eles fizeram? Venderam antes ali desses dados para se preparar ali para
para caso os dados viessem ruins, tá? E aí a gente teve essa realização de lucro, o Bitcoin saiu lá da região dos... Ele saiu da região ali dos... aliás, isso aqui foi na noite, né? Ele caiu, né? Aí depois os dados de inflação vieram bons, o Bitcoin foi lá e subiu, bateu uma nova máxima na região dos 93 mil dólares. Aí depois o mercado começou a se preparar para hoje, né? Porque a gente teria divulgação de um outro dado de inflação e a gente teria discurso do Jerome Powell. O dado de inflação de hoje, pessoal, que era a inflação ao produtor, que foi divulgado às 10h30 da manhã, veio até comportado, tá? A expectativa é que a gente tivesse um crescimento de 0,2% no PPI, índice de preço ao produtor. Ele cresceu 0,2%. A gente não teve surpresa com o dado de outubro, mas o dado de setembro, que foi divulgado em outubro, sofreu uma revisão para cima, tá? Eles revisaram para 0,1%. Mas mesmo assim, pessoal, não acho que seja uma coisa do outro mundo que eu olho e falo, nossa, acabou com as criptomoedas. Não, tá? Eu acho que isso aqui não é uma coisa terrível, até porque os dados de ontem vieram dentro da expectativa, tá? A gente também teve a divulgação hoje de pedidos iniciais de seguro-desemprego. Isso eu acho que o mercado não gostou. Tainá, mas como assim não gostou? Por quê? O dado veio melhor do que o esperado? Sim, tá? A gente teve aí o dado do pedidos iniciais de seguro-desemprego, que veio em 217 mil, enquanto o esperado era 224 mil. Tá? Ele ter vindo tão abaixo assim da expectativa, sinaliza que o mercado de trabalho americano está forte, a economia americana está forte, e se você tem uma economia forte, você não pode ficar cortando muito os juros, tá? Então o mercado já olhou aquilo e falou, opa, o mercado de trabalho americano está muito forte, tá? A gente teve uma quantidade de pedidos iniciais de seguro-desemprego bem menor do que o que era esperado, bem menor do que a média das últimas semanas. Isso não é um bom sinal, pode ser que hoje de tarde o Jerome Powell fale alguma coisa, né? E aí, como eu havia comentado com vocês, o evento mais importante de hoje seria o discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, às 17 horas da tarde no horário de Brasília, e os comentários do Jerome Powell nesse pronunciamento, nessa aparição pública dele, não agradaram muito o mercado, pessoal. Ele disse que não há necessidade de o Fed acelerar os cortes de juros. Ele falou que a economia americana está forte. Ele falou que eles não têm pressa para cortar os juros. Tainá, o que isso tem a ver com o Bitcoin? Pessoal, uma das coisas que vem fazendo o Bitcoin subir desde setembro, não sei se vocês se lembram da reunião do Fed em setembro, é a expectativa de que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, irá cortar os juros em breve, tá? Irá cortar muito nas próximas reuniões. Para esse ano mesmo existiu uma expectativa daquele corte que foi de 50 pontos em setembro, esse corte de outubro que foi aí de 25 pontos e mais um corte de 25 pontos em dezembro, tá? Com esse evento de hoje, o mercado olhou, viu ele falando isso e falou, olha, nos últimos dias a gente está tendo vários dados mostrando a economia dos Estados Unidos forte. Aí agora vem o Jerome Powell e fala isso. Ele falou isso na reunião, na última reunião, mas o mercado nem deu bola para o que ele falou, tá? Mas de qualquer forma, o fato de ele ter falado isso, pessoal, gerou uma situação que mesmo que seja algo que o mercado já sabia, algo que é repetido, que ele sempre fala, o mercado olhou para isso e falou, nossa, cara, nesse contexto de dados macroeconômicos fortes, pode ser que o Fed não corte em dezembro. Tá? O mercado voltou a cogitar essa possibilidade, embora o principal cenário para o mercado ainda é de que o Fed irá cortar mais 25 pontos em dezembro. Tá? O mercado ainda aposta, está atribuindo 60% de probabilidade de cortar em dezembro e 40% aproximadamente de o Fed não cortar, tá? Eu, sinceramente, pessoal, tenho as minhas dúvidas se o Jerome Powell, não o Jerome Powell, né, mas o Fed em geral ali, os outros membros, vão topar cortar os juros com esses dados mostrando a economia dos Estados Unidos forte nas últimas semanas, com esses dados mostrando a inflação nos Estados Unidos subindo, né? Tainá, mas como assim subindo? E aí eu falo para vocês, embora o dado de inflação que foi divulgado ontem do CPI tenha vindo dentro do que era esperado, se a gente pegar na base anual, antes, né, até setembro, a inflação dos últimos 12 meses era 2,4. Ela subiu para 2,6. Era esperado, tudo bem, mas subiu. Tá? A gente vê que a inflação está resiliente, ela não está caindo tão rápido. E pelo contrário, nesse mês de outubro, ela subiu na base anual, o que é um sinal para o Fed de, olha, presta atenção na inflação. Você está muito preocupado com o mercado de trabalho, você pode acabar deixando a inflação voltar
e aí você pode acabar sendo obrigado a parar de cortar os juros ou talvez pior, né? Talvez até ter que subir depois de cortar, algo que aconteceu no Brasil, tá? O Brasil foi um dos primeiros países a começar a cortar os juros. Não foi só por causa disso, né? Mas a economia brasileira começou a se aquecer, a gente teve várias coisas e agora o Banco Central brasileiro está subindo os juros de novo, não conseguiu concluir o corte de juros e o Fed tem que ficar esperto porque pode acontecer algo desse tipo se ele começar a cortar juros de forma muito agressiva nas próximas reuniões com a economia aquecida. Tá? A inflação pode voltar a subir e o Fed pode ser forçado a ter que subir os juros novamente, o que prolongaria esse sofrimento que a gente vem tendo desde 2022 nos mercados e nas economias, né? Esse medo de uns juros elevados nos Estados Unidos, que existe sim o risco, se os juros começarem a ficar elevados por muito tempo, de uma recessão, tá? Então isso acaba virando uma preocupação para o mercado quando ele olha para esse cenário todo. E para amanhã, pessoal, a gente tem que prestar atenção em um dado macroeconômico que vai ser divulgado, tá? A gente vai ter a divulgação de vendas no varejo dos Estados Unidos relativo ao mês de outubro e a expectativa é que haja um crescimento de 0,3%, tanto no núcleo quanto no cheio, tá? Porém, pessoal, se a gente tiver esses dados de vendas no varejo amanhã às 10h30 da manhã, acima da expectativa, mostrando um crescimento maior do que 0,3%, que é o esperado, isso poderia fazer os ativos de risco caírem, as criptomoedas caírem, os juros de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos dos Estados Unidos subirem, porque o mercado poderia olhar e falar, olha, o Jerome Powell falou ontem que eles não têm pressa. Ele vem falando isso. A gente tem dados mostrando a economia. Hoje, mais um dado mostrando que as vendas do varejo em outubro surpreenderam para cima. Se isso acontecer, é sinal de que talvez o Fed não possa cortar os juros. E aí a gente entra numa situação chata, porque o mercado volta a discutir que o Fed não vai poder cortar os juros. E aí a gente corre risco de ficar com juros altos por mais tempo do que o mercado espera, por mais tempo do que o mercado gostaria, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nessa situação aqui da taxa de vendas no varejo, crescimento amanhã, porque se esse dado vier mostrando um crescimento aqui mais forte do que o mercado espera, economia forte nesse momento não é um bom sinal para os ativos de risco, porque indicam que o Fed pode não cortar os juros tão cedo. E a gente também não pode deixar de falar da situação das principais criptomoedas do mercado, pessoal. Quando a gente vai aqui pro mapa, pro TRDR, tá? Tô confundindo as coisas aqui, viu, pessoal? Mas aqui no TRDR a gente vê uma coisa aí que não é muito boa acontecendo nas últimas horas, tá? O pessoal está começando a apostar na alta do Bitcoin. A gente vê aqui que o long short ratio, ele agora está positivo e ele vem subindo nas últimas horas, acompanhado também de uma leve subida no Open Interest. Isso mostra que o pessoal andou hoje abrindo posições, apostando que o Bitcoin iria subir, e vocês sabem o que acontece no mercado, né? Geralmente, as baleias tendem a jogar o Bitcoin e as criptomoedas na posição contrária ao que a maioria está apostando. Então a maioria está apostando, começou a apostar hoje que vai subir, vai subir, vai subir. As baleias jogam para baixo para tomar o dinheiro via liquidação. E quando a gente vai aqui para o mapa de calor da High Block, meus amigos, a situação também não é das mais animadoras, tá? Porque a gente tem bastante liquidez acumulando abaixo, tá? De fato, a gente tem liquidez acima e abaixo, né? Se a gente olhar aqui acima, na região dos 95 mil, temos liquidez, mas o ponto em que a gente tem mais liquidez agora é abaixo, ali na região dos 78 mil, o que não quer dizer que o Bitcoin vá ali nos 78 mil, tá? A gente teria que ter aí uma sequência de eventos aí negativos para o mercado, para o Bitcoin ir buscar 78 mil dólares. Eu, sinceramente, não acredito tanto que ele volta lá tão cedo, mas aí é uma opinião minha, tá? Não é uma análise. Então eu acho que o mercado ele ainda está muito forte, mas é um sinal aqui de que está começando a acumular bastante liquidez abaixo. A gente vê até na região de 73, nas últimas horas está acumulando. Essa liquidez é de pessoas que estão apostando que o Bitcoin vai subir, tá? Então, isso aqui é um perigo porque pode levar as baleias a tentarem jogar o mercado para baixo para tentar pegar a liquidez dessas pessoas. É lógico, pessoal, a gente tem que ficar de olho lá no TRDR porque aquilo muda de uma hora para outra, tá? Pode chegar amanhã, o pessoal pode começar a olhar e falar, não, o Bitcoin bateu nos 90 mil dólares, está caindo, vou apostar mais que ele vai cair mais. Aí ele começa a subir porque o pessoal começa a ficar apostando na alta de novo, tá? Isso pode mudar de uma hora para outra, mas no geral, o cenário que a gente está aqui
tá mostrando mais liquidez abaixo, e o pessoal agora predominantemente apostando que o Bitcoin vai subir, tá? E a gente não pode deixar de falar também da situação das principais criptomoedas, pessoal. Hoje a gente teve um dia aí de leve queda na dominância do Bitcoin. Eu falei com vocês, galera, dominância do Bitcoin está em um patamar aqui muito alto, tá? Ele está no topo desse canal de alta, e as últimas vezes em que a dominância do Bitcoin chegou no topo desse canal de alta, ela caiu, tá? Então pode ser que nos próximos dias a gente veja essa dominância caindo, e a dominância caindo, se o Bitcoin se mantiver estável, não cair muito, significa que as altcoins podem começar a performar, que na verdade é o que todo mundo quer. Afinal, o que mais dá dinheiro nesse mercado é quando você consegue pegar grandes movimentos nas altcoins. E o Bitcoin, apesar dele subir aí nos últimos dias, se você olhar, por exemplo, ele saiu dos 60 e foi para os 90 até agora. Ele fez aí 50%. Quando você olha outras altcoins, a Dogecoin nesse período fez 4x, ela fez 300%. A Cardano fez 100%. Então, assim, quando você olha nesse cenário, você vê que o ouro do mercado ele está nas altcoins. É elas que costumam proporcionar as maiores valorizações e tá sendo assim, tá? E é isso que eu acho que tá todo mundo esperando, e pode ser que a gente tenha isso nos próximos dias. A gente precisa agora, pessoal, que o Bitcoin se mantenha estável. Ele não precisa subir. Na verdade, até se ele subir, acaba atrapalhando as altcoins, porque quando ele sobe, ele puxa a liquidez do mercado toda para ele, e as altcoins não conseguem performar tão bem, tá? A gente vê que a Ethereum, apesar de ter subido nos últimos dias, ela tá ali nos 3.100 dólares aproximadamente, tá? Ou seja, ela não subiu muito em relação ao que ela estava nas últimas semanas. A maioria das grandes altcoins não subiram tanto assim, de forma tão expressiva, tá? Isso porque a gente tem aí o Bitcoin puxando a liquidez do mercado toda para ele. E o momento interessante é quando essa liquidez começa a sair do Bitcoin e ir para as altcoins, tá? E se o Bitcoin se mantiver estável, isso pode acontecer. A gente só precisa que ele não faça movimentos de queda muito fortes aí nos próximos dias, tá? A gente tem que olhar também a situação aqui da Ethereum, né, que é a principal criptomoeda do mercado. Ethereum já bateu, dá para considerar que ela bateu o alvo daquele ombro cabeça ombro invertido dos últimos dias, tá? O que a gente tem que olhar na Ethereum agora é o seguinte, pessoal, dá a impressão de que ela está formando um ombro cabeça ombro, que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Dá a impressão, inclusive, que ela já está rompendo, só que tem que tomar um certo cuidado com isso daqui pelo seguinte: a gente não está tendo um volume de negociação aqui condizente com o ombro cabeça-ombro, tá? Normalmente o ombro cabeça-ombro ele tem o volume de negociação caindo, né? E esse aqui, ele está tendo o volume de negociação ao longo do padrão aumentando e, no caso, até ficando, ele está aumentando no início e caindo depois, né? Então isso aqui leva a uma certa dúvida. Será que a gente realmente tem um ombro cabeça-ombro aqui? Eu, sinceramente, não gosto de considerar quando o volume está estranho, não, tá? Segundo, se a gente for projetar onde que seria o alvo, região dos 2.750, tá? Eu, sinceramente, não estou muito crente de que a Ethereum vai buscar esse alvo agora, de que esse ombro, cabeça-ombro é verdadeiro. Eu estou muito mais atento à possível retração de Fibonacci aqui, que a Ethereum acabou de chegar numa zona de suporte aqui desse movimento, tá? Se a gente puxar a retração de Fibonacci aqui, a gente vê que a Ethereum chegou ali em 3.000 dólares aproximadamente hoje, né? Ela chegou ali na mínima do dia em 3.028 dólares, tá? Que é 38% da retração de Fibonacci. A Ethereum está numa tendência de alta forte nos últimos dias. Isso significa que esse ponto aqui de 38%, né, que é a região dos 3.030 dólares, pode ser um ponto aí onde a Ethereum bate e acaba subindo novamente, porque tende a ser uma região de suporte, tá? Você tem 3 pontos mais prováveis de suporte, né? 38% quando a tendência está forte, 50% seria na região dos 2.900 quando a tendência já não está tão forte, e quando a tendência está muito fraca, né, ela já não está indo muito mais, geralmente bate em 61%, que aí seria a região dos 2.780, tá? Eu não acho, não sei, tá? Eu tô com viés aqui de que a situação do mercado, ela tá interessante. Eu acho que a dominância do Bitcoin está prestes a cair. Eu vejo um cenário aí em que a Ethereum ela pode começar, sim, a performar bem frente ao Bitcoin. A gente só precisa aí que o Bitcoin se mantenha estável nos próximos dias, tá? E se a Ethereum começar a performar bem, a gente pode começar a ver as altcoins também performando bem frente ao Bitcoin, que eu acho que é o que todo mundo quer, tá? A gente tem que olhar também, pessoal, a Ethereum contra o Bitcoin, né? Que é quase que o gráfico da dominância invertido, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum contra o Bitcoin,
A gente tem um gráfico não muito animador, tá? Nas últimas semanas. A Ethereum contra o Bitcoin rompeu para baixo um topo duplo, que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, né? E o alvo desse topo duplo está ali na região dos 2.676 satoshis, tá? Então isso aqui está indicando que a gente ainda pode ver a Ethereum perdendo valor frente ao Bitcoin nas próximas semanas. Então é algo contraditório, tá? Ali na análise da dominância, a gente vê ali que a gente está tendo ali o Bitcoin podendo chegar em uma região de resistência, enquanto aqui está dizendo que a Ethereum ainda pode se desvalorizar frente ao Bitcoin aproximadamente 21% nos próximos dias, tá? Se isso acontecer, pessoal, existe risco das altcoins também performarem bem, uma vez que performarem mal, né? Uma vez que quando a Ethereum se desvaloriza, normalmente você tem um aumento da dominância, tá? Então, esse gráfico da Ethereum não está muito legal contra o Bitcoin, mas o gráfico da dominância, que inclui aí outras criptomoedas, ele já está aí um pouco mais interessante, tá? Então, vamos acompanhar aí para ver o que acontece nos próximos dias. Queria ver a opinião de vocês, o que vocês acham disso, tá? Outra moeda importante aí, Solana, pessoal. Solana, para mim, eu já falei várias vezes aqui no canal, tá? Para mim, a Solana rompeu para cima uma flâmula com alvo lá na região dos $1.700, só que ela precisa romper os 250, me desculpa, não 2.000, tá? Precisa romper os 250, que é o topo histórico, para continuar indo buscar esse alvo, tá? Por enquanto, a gente não tem grandes novidades na Solana hoje, tá? Hoje foi um dia aí em que ela ficou mais acompanhando o mercado como um todo mesmo. A BNB, pessoal, Binance Coin subiu hoje, mas assim, eu não consigo ver um padrão aqui no gráfico dela que permita fazer uma análise com projeções, tá? Ripple, pessoal, Ripple subiu forte hoje, nessa quinta-feira, subiu bastante, tá? Ela fez uma alta aí que ela chegou a quase 20% no dia, depois devolveu uma parte da alta, né? Ao longo do dia, a Ripple formou ali, eu nem tinha visto, eu só fui ver agora de noite, quando eu vi que ela era uma das moedas que mais tinha subido aí, tá? Ela tinha formado aí um triângulo ascendente hoje durante o dia, ela subiu e se a gente olhar aqui, o alvo desse triângulo ascendente da Ripple está ali na região de aproximadamente 88 centavos, ela já chegou nos 84, tá? Então, em tese, ela ainda teria mais potencial de subir, de valorizar, mais espaço para subir, tá? Dogecoin, pessoal, Dogecoin, na minha visão, ela está lateralizando aí nas últimas horas, nos últimos dias, desde o dia 12, assim como o Bitcoin, tá? Ela chegou nessa região aqui dos 40 centavos, eu não estou conseguindo enxergar, por enquanto, um padrão gráfico novo aqui para Dogecoin, para falar com vocês, olha, tem alvo em tal lugar, tá? Padrão novo eu não vejo, o que eu vejo aqui é ela tendo rompido para cima um fundo duplo gigantesco. Quando a gente faz a projeção desse fundo duplo, o alvo é lá na região do topo histórico, região dos 76 centavos, próximo aos 80 centavos, tá? Ada Cardano, pessoal, Ada Cardano tá forte aí porque o CEO da Ada Cardano, o fundador, ele pode participar da parte de criptomoedas, da parte de regulamentação de criptomoedas no governo do Donald Trump, no país que é ainda o mais importante do mundo. Isso acaba beneficiando aí a Ada Cardano, tá? O projeto como um todo, porque os investidores entendem que ele pode aí tentar ajudar a Cardano a sair de imbrólios legais que ela enfrenta lá nos Estados Unidos, né? Então, a Ada Cardano é uma moeda que tem performado bem, é uma moeda que para mim ela é uma aposta válida aí para quem estiver pensando em moedas para o bull market, tá? A Cardano com certeza ela tem aí o potencial de subir. Eu vejo a Cardano facilmente voltando para o topo histórico dela lá na região dos $3, já ia falar $10, né? 10 eu não sei se ela bate não, mas os 3 eu acho bem tranquilo ela conseguir alcançar se a gente tiver um contexto mais favorável aí do ponto de vista regulatório e também das criptomoedas em geral, né? A Tron, pessoal, Tron hoje aí tá meio parada, né? Depois de ter subido bastante nos últimos dias. Para mim, a Tron rompeu o topo histórico, ela não tem resistências fortes no caminho a partir de agora, tá? Mas a gente precisa que aconteça aí uma out-season, né? Ou seja, que a dominância do Bitcoin comece a cair, que as altcoins comecem a se valorizar frente ao Bitcoin, para a Tron conseguir performar bem nas próximas semanas, tá? Então, essa é a situação aí que eu vejo para a Tron. Outra moeda importante, a TOM, pessoal. TOM Tava falando com vocês ontem que ela parecia estar formando um ombro, cabeça, ombro, mas ela não conseguiu romper a região ali dos 5,15, se eu não me engano, tá? E a TOM, para mim, ela permanece aí andando de lado, lateralizando, sem um padrão gráfico novo e muito claro aqui para a gente poder fazer projeções de preços, tá? Outra moeda importante no mercado, AVAX, pessoal. AVAX,
ela rompeu para cima o ombro, cabeça, ombro gigantesco nos últimos dias, tá? O alvo, ombro, cabeça, ombro invertido, tá? O alvo tá lá na região dos $52, e agora ela parece estar fazendo pullback aqui nesse ombro, cabeça, ombro invertido, como esperado. É muito comum esse movimento, a moeda volta, retesta o ponto ali que ela rompeu para ir buscar os alvos que estão acima, tá? Então, a AVAX está num contexto legal. A AVE, pessoal, caiu bastante hoje, né? Eu não estou gostando muito do gráfico da AVE, tá? Ela está devolvendo demais aqui na região de resistência, mas ainda assim eu vejo um fundo duplo com alvo lá na região de $550 para a AVE, tá? Monero, pessoal, uma moeda aqui que o inscrito do canal sempre me pede para falar dela, né? Infelizmente, a Monero rompeu uma região de suporte para baixo, tá? Ela tá subindo agora de noite, mas o alvo para ela tá na região dos 140, ela já chegou hoje a 144, tá? Infelizmente, a situação da Monero, ela não está fácil, tá? A outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar, pessoal, é a moeda do esquilo, tá? É uma meme coin, né, que tá bombando aí nas últimas horas, o pessoal tá falando dela bastante. Ai, Tainan, compro ou não compro? Tá? É a Pinut, se eu não me engano, eu não sei como se pronuncia isso aqui, que é esquilo em inglês, tá? É a primeira vez que eu tenho contato com essa palavra esquilo em inglês, tá? Mas assim, pessoal, o que eu tô vendo aqui para essa moeda, tá? Ela subiu bastante nos últimos dias, tá? Se a gente vê ali, ó, dia 11 ela subiu aproximadamente, nem tá aparecendo aqui, tá? Mas anteontem aí, né, dia 13, ela subiu 282% lá na corretora Binance, tá? Tainan, por que ela subiu tanto? O que tá por trás dessa moeda? Pessoal, ela é uma meme coin de moeda de esquilo, dessas coisas aí, tá? Sinceramente, eu não consigo ver para ela aí um fundamento muito sólido. E uma coisa que eu digo para vocês, essas meme coins, essas moedas aí mais arriscadas, mais especulativas, elas são legais para quem consegue pegar elas quando elas ainda estão lá nas corretoras descentralizadas, tá? Porque aí você pega essa valorização. Agora, depois que ela já cresceu bastante, já entrou nas corretoras centralizadas, não que elas não possam mais subir, tá? Mas muitas vezes elas podem sofrer aí correções, porque chega uma hora em que as pessoas que compraram ela lá no início a um preço muito barato começam a vender, e não é um token de utilidade, não é uma moeda que é utilizada para alguma coisa, como é o caso da Solana, da Ethereum ou da AVE, né, de vários tokens aí que tem uma finalidade. Ela não tem uma finalidade, tá? A finalidade dela é ser um meme, é ser uma especulação, então ela sobe muito, mas também pode cair muito, tá? E eu não gostei muito desse candle que ela deixou no gráfico diário hoje, ela chegou a subir bastante, ela chegou nos 2,55 e fechou o dia nos 1,76, né? Esse candle aqui com uma sombra superior depois dessa subida pode sinalizar aí uma correção, então tomem muito cuidado, porque quando essas moedas vão parar nas corretoras centralizadas é porque elas já estão aí próximo do fim dos seus movimentos, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um excelente resto de semana e bons negócios. Até mais. Tchau!